O Vasco segue ativo no mercado e o seu próximo alvo é um ponta argentino que está atuando na Rússia. E mais, Vasco é notificado na FIFA pelo não pagamento na hora da contratação de um meia que pode estar de saída do clube. E por último, Vasco entra em campo hoje às 8 horas da noite contra o Sampaio Corrêa, em busca de se manter entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Carioca e conseguir a vaga para as semifinais, porém, sem uma de suas estrelas. Todas essas informações após a vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui quem fala é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Bom, já pedi aquele favorzinho logo tradicional do início do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e também de deixar aquele like maroto para fortalecer o meu trabalho, tá bom? Desde já eu já agradeço bastante. Bom, vamos começar aqui falando justamente do novo alvo do Vasco no mercado, que é o ponta argentino de 24 anos, Benjamin Garré. Ó a brincadeira, hein? Não é o Benjamin a rola não, tá? É o Benjamin Garré. Não vem com brincadinha de quinta série lá ele não, hein? Tô de olho em vocês que eu sei que esse espírito quinta série percorre todo mundo. Mas é o ponta argentino Benjamin Garré, que está jogando no futebol russo, no time Krylia Sovetov Samara. Pelo Krylia, ele já tem 61 partidas jogadas e já fez 14 gols e 6 assistências. Ele é um ponta canhoto que pode jogar pelas duas pontas, mas ele tem, por ser canhoto e pelas características prováveis que o Carille gosta, provavelmente ele deve atuar justamente na ponta esquerda, porque aí ele pode atacar o fundo e cruzar a bola usando sua perna boa, que é justamente a canhota. A negociação pelo Garré envolve um empréstimo no valor de $500 mil e ainda está em dúvida se teria uma opção de compra no final, por volta ali dos 24 milhões de reais, algo em torno talvez de 4 milhões de euros, algo por aí, ou se uma obrigação de compra. Isso ainda está sendo negociado, mas as negociações de fato estão avançadas. Acho um ponto interessante, ele teve toda a base dele no City, mas foi lançado aos profissionais no Racing da Argentina, então acho interessante que ele foi para a Rússia, né? Ficou muito tempo lá na Rússia e agora está querendo voltar ao futebol sul-americano. Acho uma contratação também interessante, talvez não tão pronto quanto o Bruma era, mas talvez seria do mesmo potencial talvez do Brian Rodrigues. Tudo bem, a Liga Russa não é uma liga tão competitiva, talvez a Liga Mexicana seja mais, mas é aquilo, a gente já viu jogadores que estavam na Liga do México não dar certo aqui no Vasco, como exemplo é o Jean Davi. Talvez seja questão de característica, pensava-se que ele tinha uma característica e ele apresentou outra. Talvez seja questão de adaptação também, ele não se adaptou tão bem quanto outros jogadores que vão vir da Liga Mexicana para cá, mas o fato é esse. Acho uma contratação interessante. De novo, as miras que o scout do Vasco, que a diretoria do Vasco está tendo, são miras interessantes. O problema é justamente conseguir executar. As informações dessa negociação foram dadas pelo Detetives Vascaínos, canal Detetives Vascaínos. Foi confirmada por alguns outros portais do Vasco também, como Atenção Vascaínos, como o Matheus Gilberti, do Mário Coelho Vasco. E parece que é uma negociação que já tem interesse antigo desde a última janela do Vasco. De fato, eu estava revendo aqui algumas pesquisas e, de fato, é mencionado lá em julho de 2024 que tinha um interesse por parte do Vasco nesse atleta. Vamos ver agora se finalmente vai ser um atleta que a diretoria consegue se interessar, fazer negociação e o que realmente importa, assinar contrato e fechar com o Vasco. Bom, o assunto agora é sobre Juan Sforza. De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, Juan Sforza pode estar de saída do Vasco.
A informação que eles trouxeram é de que o jogador já está entregando apartamento aqui do Rio de Janeiro, significando que está de mudança aqui do Rio e que provavelmente está sendo negociado com algum clube para a saída desse jogador do Vasco da Gama. Ainda não é confirmado, ainda é uma espécie de especulação, mas a informação que o Atenção Vascaíno nos trouxe foi essa. Juan Esforza está sendo negociado e a tendência é de que seja negociado com algum time da MLS. A questão também em que envolve Juan Esforza é de que o Vasco está devendo ao Newell's Old Boys cerca de 2,5 milhões de dólares. E o Newell's Old Boys vai judicializar, vai cobrar do Vasco na FIFA. O Vasco precisa tentar fazer um caixa com o Juan Esforza para poder pagar o que deve ao Newell's ou negociar novamente com o Newell's para ter mais prazo, ou conseguir pagar e não tomar esse transfer ban, ou postergar e, enfim, pagar o que deve quando não tiver mais o que fazer e tiver na iminência mesmo do transfer ban. Enfim, o Vasco precisa resolver essa situação do Juan Esforza com o Newell's Old Boys, mas o fato, ou melhor dizendo, a especulação o Juan Esforza pode estar dando adeus ao Vasco. Minha opinião é a seguinte: eu acho que é mais um jogador que a gente está, a palavra certa não é queimando, mas é um jogador que a gente sabe que poderia ter futuro e a gente não está tendo paciência para maturá-lo. A gente só tem a paciência para maturar os nossos jogadores. Jogadores que a gente compra estrangeiros de base, com idade de base ou jovens, a gente não está tendo paciência para maturá-los. Isso, na minha concepção, é algo negativo e que eu acho que o Vasco deveria começar a rever tanto a contratação desses jogadores jovens, já que se não teremos paciência para maturá-los, para fazer eles amadurecerem, se a gente não vai ter essa paciência, não há por que comprar. Ou nós, torcedores, termos a consciência de que a gente está querendo que um jogador de 20 anos já seja um craque de bola e que craques de bola, todos nós sabemos, não nasce um a cada minuto. É um a cada 100 jogadores, 1.000 jogadores. É raridade. Não é toda hora que nasce o Neymar, não é toda hora que nasce o Vinícius Júnior, não é toda hora que nasce um Endrick, não é toda hora que nasce um Estevão, não é toda hora que nasce um Pelé. Fato é, Vasco precisa ter noção de que ou a gente contrata jogador jovem para maturar e todas as exigências, todas as paciências que se precisa ter com esse tipo de jogador, ou desiste desse método de contratação e passa a contratar jogadores mais prontos. Enfim, acho uma pena, porque acho que o Juan Esforza poderia ter mais futuro, mas se é uma chance de fazer caixa, tanto para resolver esse problema com o Newell's, que o Vasco ainda está devendo, quanto para ter mais dinheiro para poder investir no futebol, é positivo, de qualquer maneira. Só acho uma pena por causa justamente dessa impaciência que o torcedor e às vezes aparentemente a diretoria está tendo com alguns jogadores jovens. E bom, o último assunto do vídeo agora é justamente sobre o jogo que o Vasco vai fazer hoje, às 8 horas da noite, contra o Sampaio Corrêa, em Saquarema, no estádio Lourival Gomes de Almeida. O Vasco está hoje na 3ª colocação do Campeonato Carioca, com 13 pontos, e o Sampaio Corrêa é o 5º, com 12 pontos. Vasco ainda tem algumas dúvidas a serem sanadas até o momento da gravação desse vídeo. O técnico Fábio Carille ainda estuda algumas mudanças a serem feitas no time, só que o fato é, o meia Felipe Coutinho não estará relacionado para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Por quê? Porque no jogo contra o Fluminense ele sentiu dores na coxa e foi substituído ainda no primeiro tempo. Posteriormente, o Vasco soltou uma nota dizendo que o atleta teve um edema detectado na coxa e, por isso, vai ser preservado para o jogo contra o Sampaio Corrêa. A priori,
essa lesão não assusta. Tanto que o Felipe Coutinho já treinou normalmente nesses últimos dias, nos últimos treinos. Ele só vai ser realmente poupado contra o Sampaio Corrêa. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas eu também não acho que é um jogo para parâmetro. Como eu disse, Campeonato Carioca, para mim, os parâmetros são somente os clássicos. O Vasco jogou muito mal no último jogo, que foi justamente o clássico contra o Fluminense. O Vasco não jogou, ou poderia dizer assim, o Vasco não jogou. Fez só o gol no momento ali do início do jogo e depois mais nada. O Vasco chutou pouco a gol, mostrou pouca periculosidade ofensiva. Então, eu acho que o Sampaio Corrêa, que hoje é o 5º colocado do Campeonato Carioca, ou seja, não é o último, não é o lanterna, enfim, acho que o Vasco pode se dar bem, mas pode também se dar muito mal. O fato é, o Vasco precisa apresentar mais do que apresentou contra o Fluminense. Muito mais. O Vasco precisa melhorar muito. Então vamos ver se com essas mudanças que o técnico Fábio Carille planeja fazer, com a saída do Alex Teixeira, provavelmente acho que isso deve continuar. Talvez o Alex Teixeira vai continuar sendo para reserva, né? Deve continuar com o Hugo Moura ali. Enfim, vamos ver se essas mudanças trazem alguma coisa nova no time do Vasco, justamente para esse jogo, que, querendo ou não, acaba sendo importante. Os últimos 3 jogos do Campeonato Carioca vão ser importantes para a nossa classificação para as semifinais, que, querendo ou não, na minha visão, na minha opinião sobre o Campeonato Carioca, é o que mais importa. Óbvio, chegando nas semis a gente quer ser campeão, mas para mim o que importa é chegar às semis do Carioca, porque a nossa vaga na Copa do Brasil do ano que vem já fica garantida. E bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vou pedir aquele favor novamente para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e de deixar o like, que é o que mais importa aqui para os vídeos no YouTube, tá bom? Desde já, meu muito obrigado e também peço mais um último favor. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa aumentar a audiência do canal, tá bom? Novamente, meu muito obrigado. Um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.